Convido a todos que têm suas Bíblias para que possam abri-las agora. No livro do Gênesis, primeiro livro das Escrituras, capítulo de número 3, nós vamos ler dos versos 8 ao 15 e depois o versículo 21. Gênesis capítulo 3, versículo de número 8, diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Versículo de número 21. Diz assim o texto: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Amém. Você pode fechar a tua Bíblia, volte agora a tua atenção aqui para o altar. O assunto já foi dito, é conhecido. Estaremos falando a respeito de salvação, que é uma das 4 doutrinas da igreja do Evangelho Quadrangular. E sempre quando nós pensamos a respeito da doutrina quadrangular, às vezes, como eu disse agora e temos dito, nós vamos falar sobre salvação, nós vamos falar sobre batismo no Espírito Santo, sobre a cura divina ou a volta de Jesus, mas, a bem da verdade, dentro da igreja do Evangelho Quadrangular, nós somos ensinados que Jesus é o Salvador, Jesus é o batizador no Espírito Santo, Jesus é aquele que cura e Jesus é aquele que vai voltar. Amém, irmãos? Então, a prioridade, a preeminência está não no feito, mas naquele que está fazendo. Não apenas na salvação, mas sobretudo no Salvador. Não apenas no batismo do Espírito Santo, mas aquele que é o batizador. Não apenas na cura, mas naquele que traz a cura, e assim por diante. Para falar a respeito de salvação, queridos irmãos, nós primeiramente temos que entender, ou buscarmos aqui uma definição, o que é salvar, qual o entendimento que nós temos a respeito de salvação. O termo salvar é utilizado em diversos contextos e possui diferentes significados, dependendo da área em que está aplicado. No geral, salvar significa resgatar, preservar, proteger ou recuperar algo ou alguém de uma situação de perigo, dano ou perda. Esta é a definição de salvar. Se nós trouxermos isso para dentro do nosso contexto bíblico, nós diríamos então que a salvação, ela nada mais é do que recuperar alguém de uma situação de perigo, salvar alguém, tirar alguém de uma situação de perigo, de perda, ou dano. E quando nós olhamos para o texto sagrado do livro do Gênesis, que acabamos de ler agora, nós vamos observar que realmente foi isto que aconteceu, com os nossos pais ali no jardim do Éden. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança,
né? E aqui eu não estou falando apenas de Adão, mas de Adão e sua mulher. Deus tem por desejo, Deus tem por propósito, né, que Adão fosse o cabeça de uma raça completamente alinhada com a vontade de Deus, com os planos de Deus, né, que Adão fosse o cabeça, né, de uma humanidade que caminhasse, né, de acordo com a vontade do Senhor, na santidade do Senhor, que crescesse, multiplicasse, enchesse a terra, conforme foi essa a ordem que Deus deu a Adão, mas de homens e mulheres, a imagem e semelhança do Senhor nosso Deus. Assim sendo, o homem não era para padecer tudo aquilo que o homem padece, não era para sofrer tudo aquilo que o homem sofre, seria algo completamente diferente daquilo que passou a ser a existência do homem a partir do momento da queda de Adão. Isso significa dizer que Adão, ao invés de ser o cabeça de uma raça alinhada com a santidade, com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus, ele passou a ser o cabeça de uma raça caída, completamente desviada dos planos de Deus e do propósito de Deus. E é assim, que aconteceu, e é assim que tem sido, e é assim que será até a consumação. No entanto, nós sabemos que Deus tem um plano salvador, e é disto que nós vamos tratar nesta noite. A condição de Adão e Eva depois da desobediência. A situação de Adão e Eva depois do ato de desobediência foi de perigo, dano e perda total em todos os aspectos. A condição daquele primeiro casal, depois do ato de desobediência, foi exatamente de perda total. Adão, por conta do pecado, perdeu sua comunhão com o Criador, perdeu o direito de permanecer no jardim, perdeu o direito de comer do fruto da árvore da vida e, portanto, perdeu a vida eterna. Veja bem, irmãos, não precisamos nos aprofundar na história, porque todos os irmãos conhecem. Mas aquela conversa de Eva com a serpente ali diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando de uma forma sagaz, Satanás usa aquele animal para falar com a mulher e pergunta a ela: Deus proibiu vocês de comer das árvores do jardim? E a mulher diz: não, o Senhor nos liberou, apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal nós não podemos comer. E ali a mulher começa a travar um diálogo com a serpente, que na verdade era o diabo, incorporado naquele animal. E é persuadida pela mentira de Satanás. Não, certamente vocês não vão morrer, imagina. É que Deus sabe que o dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos vão se abrir. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. E vocês serão semelhantes a Deus. É por isso que Deus proibiu vocês de comerem deste fruto. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: Deus, ele quer exclusividade para ele. Deus não quer ninguém igual a ele. E se vocês comerem deste fruto, vocês serão iguais a ele. E embora a palavra de Deus ela não seja explícita naquilo que eu vou dizer, mas eu tenho plena convicção daquilo que eu vou dizer, que Satanás, infelizmente, injetou ali o veneno da dúvida no coração da mulher, em especial no que diz respeito ao amor de Deus. Se Deus amasse vocês realmente, Deus não iria privar vocês disso. A mulher naquela conversa, naquele diálogo com o diabo ali, incorporado naquele animal, ela começa a duvidar do amor de Deus. E eu e você, meu querido irmão e irmã, diante das nossas lutas, das nossas dificuldades, precisamos tomar cuidado com este veneno do diabo, porque tudo o que ele quer é que nós duvidemos do amor de Deus. Se Deus te amasse de fato, você não passaria pelo que você está passando agora. Viu? Se Deus amasse de fato o teu filho, a tua filha, se Deus te amasse de fato a tua condição financeira, se Deus te amasse de fato
sempre colocando um ponto de interrogação no amor de Deus por nós. Mas o diálogo da mulher com a serpente, diante da árvore do conhecimento, diante da árvore da ciência, resultou no quê? Naquilo que nós acabamos de ler aqui agora para os irmãos. Adão, por conta da sua desobediência, por conta do seu pecado, perdeu a sua comunhão com o Criador, perdeu o direito de permanecer no jardim, perdeu o direito de comer do fruto da árvore da vida e, portanto, perdeu a vida eterna. O que foi que ele ganhou, o que foi que Eva ganhou, o que foi que Adão ganhou nesta conversa, neste tempo gasto ali com aquela serpente? Absolutamente nada. Tudo que trouxe foi prejuízo. O homem só perdeu, não é? Em contrapartida, experimentou o medo, a vergonha, a dor, a fadiga e a morte. Nós acabamos de ler o texto. A palavra do Senhor diz que na viração do dia o Senhor vem ao jardim e procura por Adão. Adão, aonde você está? Isso nos faz pensar, queridos irmãos, nos faz acreditar que todas as tardes Deus vinha para ter uma comunhão com aquele primeiro casal que Ele criou pelas suas próprias mãos. E eu penso, queridos irmãos, que todos os dias, e nós não sabemos por quanto tempo isto durou, Adão e Eva se apresentavam diante de Deus em todas as tardes para aquele momento de comunhão. Mas naquela tarde exatamente o homem não se apresenta, a mulher não se apresenta. E Deus pergunta: aonde é que vocês estão? É claro, queridos irmãos, que esta pergunta que Deus faz a Adão, não é porque Deus estava de fato, não é? Querendo saber aonde Adão estava, ou não soubesse de fato onde Adão estivesse, e nem o que estivesse acontecido, porque em momento algum Deus é surpreendido por absolutamente nada. O que aconteceu, Deus já sabia, Deus já via, Deus já sabia que ia acontecer, mas apenas Deus queria chamar a atenção agora, né? Adão, o que aconteceu? Porque hoje você não se apresenta como você sempre se apresentou? E o que a palavra de Deus vai dizer é o seguinte: Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim e eu temi. Então a primeira coisa, queridos irmãos, que foi produzida no coração do homem quando ele perdeu a sua comunhão com Deus, a primeira coisa que brotou no coração do homem foi o medo, perdeu a sua confiança, de se apresentar diante de Deus. Eu ouvi a tua voz e tive medo, eu tive medo e me escondi, e eu me escondi porque eu estava nu. E aí a pergunta de Deus para Adão é: mas quem foi que falou que você estava nu? Comeu do fruto da árvore que eu disse a você que não deveria comer? E ele fala: Senhor, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu do fruto e eu comi. Queridos irmãos, infelizmente nós percebemos, nesta fala de Adão e em todas as suas atitudes, a fragilidade do caráter do homem, e a dificuldade que todos nós temos para reconhecer os nossos erros, para reconhecer as nossas falhas. É sempre mais fácil apontar para alguém, é sempre mais fácil transferir para o outro, Tudo o que Deus tinha que tratar com aquele primeiro casal, irmãos, preste atenção, tudo aquilo que Deus tinha que tratar com aquele primeiro casal, Ele trata com Adão. Adão era o cabeça. Deus sabia que era a mulher que tinha tido o diálogo com a serpente e ela tinha comido primeiramente do fruto. Deus sabia. Deus sabia que era a mulher que tinha dado o fruto a Adão para comer. Deus sabia. Mas Deus vem ali tratar com Adão. Ele era o responsável. Ele era o cabeça. E ele poderia e deveria, depois que já fez o que fez, que embora não deveria ter feito, mas depois que fez o que fez, ele poderia e deveria ter assumido a responsabilidade. Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, Senhor, eu desobedeci, mas não foi isso, Senhor, foi a mulher. Por sua vez, a mulher,
não é diferente do homem, e nem pode ser diferente porque saiu da própria costela do homem, da própria carne do homem. Então não tem diferença. Amém, igreja? Não adianta falar, não porque o homem, porque a mulher. Não, o homem e a mulher são a mesma coisa. É a mesma substância e, portanto, é o mesmo caráter. Eva, por que você fez isso? Ah, Senhor, foi a serpente. Então fica essa questão. Mas o que eu quis enfatizar aqui, queridos irmãos, nesse primeiro tópico, é o prejuízo que o homem teve na sua desobediência e abortou, pelo menos a princípio, aquele projeto de Deus, aquele propósito de Deus, aquilo que Deus havia estabelecido, aquilo que Deus queria realmente para toda a humanidade. No entanto, na leitura do texto, nós vimos uma intervenção do Senhor. Não fosse a intervenção divina, este seria o estado de Adão e Eva e seus descendentes por toda a eternidade. Um estado de separação completa de Deus, de perda de todos os direitos, de todos os privilégios, de morte. Não fosse Deus ter descido naquela tarde e feito uma intervenção ali, essa seria a condição da humanidade a partir de Adão e Eva por toda a eternidade. Deus, porém, vem à procura do homem que havia se perdido e o encontra escondido, envergonhado, amedrontado entre as árvores do jardim e cobrindo a sua nudez com folhas de figueira. Veja bem, queridos irmãos, que mudança de cenário. A Bíblia Sagrada não relata, nós não temos condições de precisar quanto tempo Adão e Eva viveram no jardim, naquele estado de santidade, de pureza, por quanto tempo eles tiveram aquela comunhão, aquela intimidade com Deus, que foi cantado aqui ainda há pouco, nós não sabemos. Mas de qualquer forma, independente do tempo que isso durou, aqui nós vemos uma mudança drástica de cenário. Ao invés do homem se aproximar do seu Criador, ao invés do homem confiar no seu Criador, ao invés do homem ter comunhão com o seu Criador, Deus o encontra perdido, escondido, envergonhado, amedrontado entre as árvores do jardim, cobrindo a sua nudez com folhas de figueira. É o que o pecado fez na vida do ser humano. O separou de Deus, trazendo-lhe vergonha, trazendo-lhe medo, expondo a sua nudez. E aí então, o Senhor faz uma inquirição, conforme já dissemos, pergunta para Adão, pergunta também para Eva, a resposta é praticamente idêntica. A resposta é praticamente idêntica. Adão acusa Eva, Eva acusa a serpente, e o Senhor já sabia, quem estava por trás de tudo aquilo lá. Então, nos versículos 14 e 15, eu gostaria que fizéssemos a leitura, Gênesis 3, 14 e 15, nós vamos ver aqui o Senhor pronunciando uma sentença redentora para a humanidade. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Verso 15. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Segura esse verso aí. Aqui estava, meu querido irmão e irmã, a sentença de redenção que Deus proferiu a favor do homem. Você fez o que fez, mas haverá inimizade eterna entre a tua semente e a semente da mulher. Você vai lhe ferir o calcanhar,
mas ele lhe pisará a cabeça, esmagará a cabeça. Aqui, queridos irmãos, quando nós olhamos com olhos espirituais, você consegue encontrar aqui a sentença redentora, o plano de salvação começava a ser agora colocado em evidência diante do homem que tinha pecado. E o versículo de número 21, então, vai nos dizer o quê? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aquela túnica de folhas de figueira certamente iria murchar, iria secar, e a nudez seria exposta outra vez. Isso nos faz pensar, queridos irmãos, que tudo aquilo que eu e você, ou tudo aquilo que qualquer ser humano tentar fazer, para cobrir a sua vergonha diante de Deus, a vergonha dos seus pecados, será inútil. Nada, absolutamente nada do que qualquer ser humano possa fazer há de cobrir a mancha, a nódoa dos seus pecados, dos seus erros diante de Deus. No entanto, as túnicas de peles feitas pelo Senhor para cobrir a nudez de Adão e Eva, revelava o modo como se daria o resgate, ou como se daria a salvação da humanidade. Volta para nós isso. A forma como Deus fez túnicas para cobrir a nudez daquele casal, revela a maneira como Deus iria resgatar, como Deus iria salvar, a humanidade, o modo como se daria este resgate. Que modo? Simples, é só nós olharmos para o texto e refletir. Aqui fica evidente, a morte de um inocente a favor do pecador. Amém, irmãos? Este é o plano da salvação. Eu pergunto para você, e é fácil de entender, embora o texto sagrado não seja explícito em relação ao animal que foi imolado, mas eu tenho no meu coração que foi um cordeiro. A Bíblia não fala que foi um cordeiro, mas não é difícil nós imaginarmos que o Senhor imolou um cordeiro, matou um cordeiro, tirou a pele daquele cordeiro e fez então vestes para Adão e Eva. E eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, o que é que aquele animal que foi morto lá no Éden, tenha sido ele um cordeiro ou não, não importa, mas o que é que aquele animal que foi morto, de cuja pele foi feita as túnicas para cobrir a nudez de Adão e Eva, tinha com o pecado daquele casal? O animal tinha alguma culpa em relação àquilo que Adão fez? Aquele cordeiro, vamos assim imaginar que foi um cordeiro, ele tinha alguma culpa em relação à desobediência de Adão? Ele tinha alguma culpa em relação à desobediência de Eva? Não. Foi um inocente morrendo pelo pecador. Você consegue enxergar isso? É o plano da salvação. O inocente morrendo pelo pecador. É isso que nós vemos, queridos irmãos, neste texto, nesta passagem daquele dia terrível, não apenas para Adão e Eva, mas terrível para toda a raça humana, porque a partir dali, os primeiros filhos que nasceram daquele casal, Caim foi o primogênito, depois dele Abel, depois nós conhecemos a história, sabemos que Abel foi assassinado, depois nasce um outro filho, que recebeu o nome de Sete, e não sabemos quantos mais filhos Adão e Eva tiveram ao longo de toda a sua vida. Mas o que nós sabemos é que todos os filhos nascidos de Adão e Eva, e aí inclui eu e você também, porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Todos os filhos nascidos de Adão e Eva nasceram fora do jardim.
nasceram fora da presença de Deus, nasceram fora da graça de Deus. Você compreende isso? A raça humana não foi formada no jardim, né? Ou a descendência de Adão não foi formada no jardim, mas ela foi formada fora do jardim. Ela foi formada não de um Adão inocente que tinha comunhão com o seu Criador. Ela foi formada através de um Adão caído, distanciado de Deus. Mas para quem o Senhor fez com que um inocente pudesse dar a vida para cobrir a sua falha, para cobrir o seu erro, apontando para algo maior que Deus faria, não apenas para Adão, mas para toda a sua descendência, para toda a sua geração, da qual eu e você e todos os seres humanos fazemos parte. A palavra de Deus, né, nos faz entender que na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo determinado por Deus, a promessa feita no Éden começa a tomar forma. Muitos anos depois, não se sabe exatamente precisar, né, qual o tempo, e também isso é o que menos importa. Algumas pessoas, alguns estudiosos, eles calculam mais ou menos por volta de 3.700 anos depois da queda do homem lá no jardim, para o nascimento de Jesus. Mas isso é irrelevante, né? Eu estou citando isso apenas como um comentário, para dizer o seguinte, que as promessas do Senhor, passe o tempo que passar, elas irão se cumprir. Amém, irmãos? Se foi de fato 3.700 anos, se foi 4.000 anos, se foi menos disso, o que importa para mim e para você, é que quando nós lemos lá em Gênesis, o Senhor disse à serpente, eu vou colocar inimizade entre você e a semente da mulher, você vai lhe ferir o calcanhar, mas a semente da mulher vai esmagar a sua cabeça. E agora, chegado o tempo determinado por Deus, aquela promessa feita lá no Éden, ela começa a tomar forma. Mateus capítulo 1, versículo de número 21. Vamos ver o que diz. Aqui é o anjo do Senhor, só para te localizar dentro do texto, é o anjo do Senhor falando com José. Esse José que era o noivo de Maria, né? Aquela virgem de Nazaré, a quem o anjo do Senhor já tinha se apresentado, e disse, agraciada és tu, e o anjo fala com ela, que ela vai conceber através do Espírito Santo, que ela vai dar luz a um filho, que ele será filho do Altíssimo, que ele salvará o seu povo. Só que Maria, ela era prometida a José, ela seria a esposa de José, e agora ela estava grávida, ela ia engravidar, através do Espírito Santo, e o texto sagrado vai nos dizer que José era um homem justo, e José não queria difamar Maria, porque seria algo terrível, para eles, saber que aquela moça virgem, prometida a um homem para seu marido, de repente ela estava grávida, mas grávida de quem? E aí então o anjo do Senhor se apresenta a José. Este versículo que nós vamos ler aqui, que está colocado, é exatamente o versículo em que o anjo fala, não com Maria, já havia falado com Maria, aqui ele fala com José. O anjo diz o seguinte, e ela dará à luz, ela quem? Maria, o anjo falando para José, José, Maria vai dar à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém, irmãos? Aqui então fica explícito
aquilo que Deus tinha dito lá no Jardim do Éden, esta inimizade que seria colocado e a forma, como a serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, mas que a semente da mulher, ou seja, Jesus Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. E para quê? Para salvar o seu povo dos seus pecados. Esse foi o plano de Deus, o projeto de Deus, para resgatar aquilo que o homem havia perdido lá no jardim. Quando nós vamos observar, aqui está falando ainda do momento em que Jesus não havia nascido, mas Jesus nasce, José entende a mensagem do anjo, José sabe que Maria estava grávida agora, por obra do Espírito Santo, para fazer nascer o Salvador de toda a humanidade, e ele recebe Maria como sua esposa. Nós conhecemos todos a história. Jesus cresce, e Jesus agora aos 30 anos de idade, sabedor que era da sua missão, e que o tempo da sua missão estava agora para começar, a palavra de Deus diz que Jesus vai até o Jordão para ser batizado por João Batista, muito embora Jesus não precisasse, não tivesse necessidade de ser batizado, mas para cumprir toda a lei, o próprio Senhor Jesus falou para João, João deixa por enquanto, porque João se recusava em batizá-lo, Jesus disse, não, faça isso, para que se cumpra agora toda a lei, para que se cumpra todo o propósito. Mas eu quero ressaltar, queridos irmãos, dentro deste episódio, o testemunho que João Batista dá a respeito de Jesus. João capítulo 1, versículo de número 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, o que João disse, irmãos? Vamos ler juntos? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro que foi morto lá no Éden para cobrir a nudez de Adão e Eva, apontava para este cordeiro. João dá testemunho pelo Espírito Santo. Como é que João sabia disso? A bem da verdade, João e Jesus, humanamente falando, eles eram primos. Maria e Isabel, mãe de João, Maria, mãe de Jesus, eram primas. João Batista e Jesus eram primos. Mas aqui João não vê Jesus como um homem, Jesus não vê Jesus como seu primo, João vê Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Queridos irmãos, isso é muito significativo, aquilo que nós já dissemos ainda há pouco. Como é que foi que o Cordeiro cobriu a nudez de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, entregando a sua própria vida? Como é que o Cordeiro de Deus poderia cobrir a minha nudez espiritual e a tua nudez espiritual, se não da mesma forma, entregando a própria vida? O inocente morrendo pelo pecador. O inocente morrendo pelo pecador. Para que propósito? Para o propósito de resgatar o plano de Deus, o projeto de Deus, de ter um povo seu especial, zeloso de boas obras, que possa caminhar com Ele por toda a eternidade. E dessa raça caída, da qual eu e você fazemos parte, meu querido irmão e irmã, aprove a Deus pela sua bondade, pela sua graça e pela sua misericórdia, escolher a mim e a você para fazer parte deste povo santo. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu não merecia, você não merecia, nenhum ser humano, querido irmão e irmã, merecia, porque nós somos descendência de uma raça caída, ou pertencemos a uma raça caída, somos descendentes de um cabeça
de humanidade caído, mas o Senhor disse: eu separei para mim um povo especial, e este povo especial sou eu, você, pela graça e misericórdia do Senhor. Aleluia, que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja bendito. O anjo diz a José: José, não se preocupes em tomar Maria como tua esposa, porque o que nela está sendo gerado vem do Espírito. O seu nome será Jesus, Salvador, porque ele salvará o seu povo. E agora João Batista diz: aí está o Cordeiro de Deus, aquele que vai tirar o pecado do mundo. Amém, irmãos? O plano de Deus, você vê que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Como vai se encaixando tudo no seu tempo, tudo na sua ordem. Nós vamos ver, queridos irmãos, a afirmação de Pedro agora, depois que o Cordeiro vai para a cruz, depois que ele se entrega ali na cruz, passa 3 dias no sepulcro, pelo poder do Espírito de Deus, ele é ressuscitado, permanece mais 40 dias com os seus discípulos. Depois disso ele ascende aos céus, ele sobe para o lugar de onde ele veio, deixando a sua igreja com a missão, com a responsabilidade de continuar a evangelização, a pregação das boas novas, né? E agora nós vamos ver o apóstolo Pedro, um dos 12 escolhidos pelo Senhor, né? E naquele tempo, sendo ele o cabeça da igreja, aquele a quem o próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu dou a você a chave do reino dos céus, ou seja, eu te dou o poder, e você, com o poder que eu te dou, você pode abrir e fechar, você tem a chave, e a chave do reino dos céus não foi dada apenas a Pedro, mas a todo aquele que crê. Pela minha palavra, pela tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos poder de abrir e fechar. Nós já ensinamos, nós já pregamos a respeito disso. Amém, irmãos? Isso é muito importante, né? Nós fechamos a boca do leão, nós fechamos o mal, né? Nós atamos tudo aquilo que vem do maligno, nós amarramos, nós impedimos, mas ao mesmo tempo, pela nossa oração, no nome santo de Jesus Cristo, os céus se abrem e com portas de bênçãos se derramam sobre a igreja do Senhor, sobre o povo do Senhor, porque Deus deu a nós o poder e a autoridade no nome de Jesus. E agora a palavra de Deus diz que Jesus já assunto aos céus, os discípulos começam a fazer a obra, né? Pedro e João sobem ao templo à hora da oração, e ali à porta do templo, chamada Formosa, há um paralítico mendigando, um homem coxo, um homem aleijado. E a palavra de Deus diz que o homem estende as mãos para Pedro e João, esperando receber deles alguma esmola, e Pedro olha bem para o homem e diz: olha para nós. O homem olha, e ele diz: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a palavra de Deus diz que Pedro toma pelas mãos, os pés e tornozelos do homem se firma, o homem se levanta, se põe de pé e entra para dentro do templo, louvando e adorando a Deus e glorificando a Deus. Quando esta maravilha acontece, quando este milagre acontece, os sacerdotes, os religiosos que estavam todos ali, conhecendo que aquele homem era alguém que todos os dias era colocado ali para pedir esmola, e vê que aquele homem entra justamente com Pedro e João, que eles também sabiam que eram discípulos daquele que havia sido morto, e que segundo eles tinham roubado o corpo, e os discípulos falam que ele ressuscitou, mas isso não é verdade, porque ele não ressuscitou, na verdade o corpo dele foi roubado. Essa foi a mentira espalhada pelos religiosos, e agora viam aquele homem curado, entrando no templo com Pedro e João, diz: escuta, o que aconteceu? E aí Pedro toma a palavra e diz: olha, este homem que vocês bem conhecem, que todos os dias está lá pedindo esmola, foi pelo nome de Jesus, aqueles a quem vocês mataram, o nome de Jesus, aqueles a quem vocês rejeitaram, mas que Deus o colocou como pedra de esquina, foi no nome dele que se operou este grande milagre, foi no nome dele. E aí Pedro vai dar um testemunho glorioso, que é o que eu quero ler com você, que está em Atos
Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Estamos já caminhando para o final. Atos 4:12, Pedro vai dizer o seguinte, aqui Pedro está falando para os sacerdotes no templo, diante da cura deste paralítico que nós citamos. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aqui Pedro está falando a respeito de Jesus. Em nenhum outro há salvação. Alguém deseja a salvação eterna, salvação única e tão somente através de Jesus. Única e tão somente através do Cordeiro de Deus. Única e tão somente daquele que, conforme diz a própria Escritura, foi morto desde antes da fundação do mundo. Só nele há salvação, porque nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. João Batista dá o testemunho de que Jesus é o Cordeiro de Deus, e Pedro traz a afirmação de que só Ele é o Salvador. Amém, irmãos? Só Ele é o Salvador. E eu quero concluir a palavra desta noite, fechar esta mensagem, queridos irmãos, lendo mais um versículo com você, que está na primeira carta de João, capítulo 2, verso de número 2. 1 João 2:2, João está dizendo o seguinte, e ele, quando João fala e ele, está se referindo a Jesus, né? E ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, é através dele que nós temos o perdão dos nossos pecados. E diz João, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, Jesus morreu e é através do seu sangue, através do seu sacrifício, que nós temos o perdão dos nossos pecados. Mas ele não morreu e não perdoou apenas os nossos pecados. Ele morreu e ele perdoou o pecado de todo o mundo. Quando Jesus foi lá para a cruz do Calvário, queridos irmãos, preste atenção, porque isso traz uma certa dificuldade, às vezes, para nós compreendermos. Quando Jesus entregou a sua vida lá na cruz do Calvário, Jesus perdoou o pecado de toda a humanidade. Daqueles que já tinham nascido, daqueles que nasceram depois, daqueles que ainda irão nascer. Quando o Senhor Jesus Cristo foi lá para a cruz do Calvário, Ele perdoou os pecados que eu já fiz, os pecados que eu tenho feito e até aqueles que eu vou fazer, já estão perdoados. Já estão perdoados. Os meus pecados, os nossos pecados que estamos aqui dentro, participando deste culto, já estão perdoados. Preste atenção, para você entender, para não dizer que o pastor está pregando heresia. É muito importante nós entendermos, preste atenção. O Senhor Jesus Cristo, quando foi para a cruz do Calvário, e entregou ali, disse, Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele perdoou os nossos pecados, nós que estamos aqui, reunidos dentro deste templo, neste culto, e perdoou também os pecados de todos aqueles que estão lá fora. Todos os pecados estão perdoados. Pastor, o senhor está certo disso? Absolutamente certo. Todos os pecados de toda a humanidade foram perdoados por Jesus lá na cruz do Calvário. E aí você pergunta, então isso significa que todos serão salvos? E eu digo para você, não. Mas como assim? Se foi perdoados os pecados de toda a humanidade, certamente toda a humanidade deveria ser salva. Mas eu quero lhe dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, com todo temor e tremor, preste atenção, ninguém será condenado por conta dos seus pecados. Talvez isso possa levantar uma grande polêmica, mas eu quero lhe dizer, ninguém será condenado por conta dos seus pecados. O homem será condenado
pelo fato de rejeitar o Salvador. Essa é a questão. Amém, igreja? A questão não é o pecado, porque o problema do pecado foi resolvido. O pecado já foi perdoado por Jesus lá na cruz do Calvário. É só nós recebermos, como eu e você já recebemos. Qualquer pessoa que receber a Jesus como Senhor e Salvador do seu pecado será salva. Amém, igreja? Porque os seus pecados já foram perdoados. Jesus não tem que fazer mais nada para perdoar o pecado de ninguém que está lá fora. O que Jesus tinha que fazer para perdoar o pecado da humanidade já foi feito. Você entende isso? Então hoje o que o ser humano precisa é aceitar o Salvador, aceitar aquele sacrifício, aceitar a sua morte em meu lugar, em teu lugar, em nosso lugar. A questão não é o pecado, a questão do pecado já foi resolvida. A questão é a rejeição que as pessoas têm em relação a Jesus. Não recebem, não aceitam o Senhor Jesus, por isso serão condenados. Porque todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém, igreja? Você consegue entender aquilo que o Senhor está falando? Você consegue entender isso? O pecado já não tem mais poder, o pecado já não tem mais domínio. O sangue de Cristo já nos remiu, o sangue de Cristo já nos lavou. O sangue de Cristo já nos lavou. A questão não é o pecado. Ah, pastor, mas então agora, porque o pecado já foi vencido, então, porque eu recebi Jesus, eu posso continuar vivendo no pecado? Não, você sabe que não é assim. Você sabe que não é desta forma. Até porque, quando nós recebemos a salvação, através de Jesus, nós recebemos uma nova natureza. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E nós passaremos a noite aqui, queridos irmãos, uma palavra gloriosa, maravilhosa, para falarmos a respeito disso, mas não é possível. Mas eu gostaria muito que você entendesse isso. Que lá no Éden o Senhor já projetou, já trabalhou o projeto da salvação. Na plenitude dos tempos, no tempo determinado, Ele revelou e colocou em ação aquilo que Ele havia planejado, através da vinda, da vida e da morte do seu próprio Filho Jesus. E hoje as boas novas são pregadas. O Evangelho é pregado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque que eu e você, meu querido irmão, e mais milhões e milhões de pessoas são salvas? Porque nós somos melhores do que os outros? Não. Nós somos salvos porque nós reconhecemos a nossa necessidade de um Salvador, e pelo Espírito Santo fomos convencidos que em nenhum outro nome há salvação, porquanto por nenhum outro devemos ser salvos ou podemos ser salvos, senão através de Jesus Cristo, Senhor, e nós nos rendemos a Ele. Nós que antes éramos servos do pecado, passamos a servir ao Senhor, e passando a servir ao Senhor, nós temos a certeza da salvação e da vida eterna. E eu encerro esta palavra lendo o último versículo que está em Romanos, capítulo 8, verso 1. Vamos ler juntos esse versículo, irmãos? Romanos 8, 1, vamos lá? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie, diz o apóstolo Paulo, mas isso é um dom de Deus. Mas agora, esse mesmo apóstolo, escrevendo a carta aos Romanos, vai dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Pecado já foi abolido, já foi apagado, já foi perdoado. O que nós precisamos hoje é aceitar, como já aceitamos, Jesus Cristo como nosso Salvador. Amém? Eu tenho certeza que você que está aqui entende bem essa palavra e reconhece esta graça, esta bondade, este amor que Deus tem para conosco, nos resgatando, nos redimindo, né, tirando do meio de toda essa humanidade corrompida, não por nossos méritos, mas pela sua graça, para nos fazermos parte do seu povo. Você que valoriza isso, aplaude e glorifique o Senhor. Bem alto, bem forte. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque-se de pé no teu lugar. Foi assim a primeira ministração sobre a doutrina da salvação, primeira doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular. Valorize a tua salvação. A tua salvação custou o preço de uma vida inocente, morrendo em meu lugar e teu lugar. E não é uma vida qualquer, né? Não foi um homem qualquer, foi a vida do próprio Filho de Deus, que veio, que desceu para me resgatar, que desceu para te resgatar. Amém? Vamos orar e vamos agradecer a Deus por isso. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, sou grato a Ti, ó Deus, pela Tua palavra ministrada nesta noite ao meu coração e ao coração da Tua igreja, reconhecendo, ó Deus, que os Teus planos não são frustrados, ó Deus, e que nada pode impedi-lo, Senhor, de realizar o Teu querer. Por isso, Senhor, mesmo diante do pecado do homem, da queda do homem, Senhor, o Senhor ainda tem um plano de salvação, colocou em prática este plano de salvação através da pessoa bendita de Jesus, Teu Filho amado, que pagou o preço da nossa redenção lá na cruz do Calvário. Ó Deus, venceu, Senhor, a morte, venceu o pecado, venceu, Senhor, todas as coisas, para fazer de nós o Teu povo, a Tua família santa, e nós Te damos graças por isso. Que eu, Senhor, que a Tua igreja, que os Teus filhos, possamos valorizar cada dia, Senhor, cada gota do sangue derramado lá na cruz do Calvário, e o privilégio, Senhor, de termos sido escolhidos, sabendo que isso não vem de nós, é dom do Senhor, não vem das obras, Senhor, não vem da nossa justiça, não vem da nossa santidade, é fruto único e tão somente da Tua graça. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém.